Soberano Deus, bendito Pai, obrigado por nos reunires mais uma vez em nome do teu Filho Jesus. Obrigado, Senhor Deus, pela tua igreja. Obrigado porque o Senhor está com a tua igreja. Obrigado porque o Senhor sustenta a tua igreja. Tu és a cabeça da tua igreja. Senhor Deus, eu te peço, te apresento aqui os pedidos que foram expressados, o Senhor, por sua graça, atenda-os conforme a tua vontade na vida de cada um. Que o Senhor insistentemente nos ensine a compreender a tua vontade, a aceitar o teu tempo para aquilo que necessitamos. Que as experiências pelas quais passamos, que as necessidades que nós temos, nos eduque a confiar mais em Ti, a depender mais de Ti, pelo tempo que o Senhor nos tem a dar aqui nessa terra. Senhor, te peço também que o Senhor nos acompanhe agora, enquanto vamos meditar na Tua palavra, que é a verdade. Esclarece-nos, ensina-nos, admoesta-nos, repreende-nos, e nos acolhe, Deus, por meio das palavras que foram inspiradas pelo Deus Santo Espírito. Em nome de Jesus, o amigo que encontramos, ao único que é digno. Eu choro, te agradeço, pois ele vive e reina, contigo e com o Espírito Santo, um só Deus, agora e sempre. Amém. Eu vou tossir algumas vezes, tá? Então me perdoe, eu vou pedir um perdão geral. Todas as vezes que eu tossi, então, por favor, ouça o meu pedido de desculpas. Bom, e onde nós estamos, né? Onde nós estamos? Nós iniciamos o estudo da carta de Paulo aos Colossenses. A gente viu a saudação de Paulo, vimos a oração de graça de Paulo por uma igreja que reflete amor, fé e esperança, que nasceu ali pelo Evangelho pregado por Epáfras. E Paulo ali estava louvo a Deus inicialmente, no versículo 3 a 5, e depois ele ora para essa igreja, que apesar de estar aparentemente fortalecida no Evangelho, ela necessita de crescer no conhecimento de Deus, por meio de uma vida de piedade, uma vida de virtude, para que conheça melhor ainda Deus. Conhecimento de Deus como ponto de partida e como objetivo. Aí a gente para no versículo 14, do capítulo 1. Eu creio que seria interessante, a gente contextualizar, antes de a gente avançar no capítulo 1 de Colossenses, contextualizar dois aspectos. Porque Paulo vai tratar da pessoa de Jesus de uma forma sublime, a partir do versículo 15 do capítulo 1. Então foi por isso que a gente estudou Salmo 104, a respeito do deslumbramento diante da criação de Deus. Essa criação que é sustentada por Deus, que é criada por Jesus, que é sustentada por Jesus. Mas ainda creio que a gente requer conhecer um outro aspecto também, que é a sabedoria de Deus. A sabedoria de Deus por meio da qual também conhecemos a Jesus. O Jesus que será apresentado por Paulo a partir do versículo 15 do capítulo 1 de Colossenses. Então, como a gente fez uma introdução usando o Salmo 104, vamos fazer hoje então uma segunda introdução no capítulo, a partir do capítulo 8 do livro de Provérbios. A intenção é que a gente se fortaleça na palavra do Senhor, para que a gente possa, ao ler o texto de Colossenses, nos maravilharmos e procurarmos entender melhor essa pessoa de Jesus que Paulo vai tratar na sua carta. Então hoje é a segunda introdução, tá? Ao capítulo 1, verso de 15 a 20 de Colossenses. A segunda introdução baseada lá em Provérbios, capítulo 8. Por gentileza, então, abra a sua Bíblia em Provérbios, capítulo 8. Nós vamos ler do versículo 1 ao 21. É a primeira parte da introdução. Domingo que vem, se Deus quiser, a gente verá a segunda parte da introdução. Então vamos, por gentileza, abra sua Bíblia em Provérbios, capítulo 8.
Vimos o Deus Criador no Salmo 104, vamos ver o Deus sábio, a sabedoria de Deus, a excelência da sabedoria de Deus, aqui em Provérbios 8. Provérbios capítulo 8, do verso 1 até o 21. Okay? Eu vou ler na Nova Almeida atualizada, mas aí o Jonathan está reproduzindo para a gente, para vocês, na Almeida Revista e atualizada. Diz assim a palavra do Senhor, Provérbios capítulo 8, a partir do verso 1. Por acaso não clama a sabedoria, e o entendimento não faz ouvir a sua voz? A sabedoria se coloca no topo dos lugares elevados, junto ao caminho, nas encruzilhadas das veredas, junto aos portões, à entrada da cidade, à entrada dos portões ela está gritando. É para vocês, homens, que eu clamo, e a minha voz se dirige aos filhos dos homens. Vocês, ingênuos, entendam a prudência, e vocês, tolos, entendam a sabedoria. Escutem, eu falarei coisas excelentes, os meus lábios dirão o que é reto, porque a minha boca proclamará a verdade, os meus lábios detestam a maldade. Todas as palavras da minha boca são justas, não há nelas nenhuma coisa torta, nem perversa. Todas são retas para os que têm compreensão e justas para os que acham o conhecimento. Aceitem o meu ensino em vez da prata, e o conhecimento em lugar do ouro escorrido. Porque a sabedoria é melhor do que as joias, e tudo o que se possa desejar não se compara com ela. Eu, a sabedoria, moro com a prudência, e disponho de conhecimento e de conselhos. O temor do Senhor consiste em odiar o mal. Eu odeio a soberba, a arrogância, o mau caminho e a boca que fala coisas perversas. Meu é o conselho sensato, a mim pertence o entendimento e o poder. Por meio de mim os reis governam e os príncipes decretam justiça. Por meio de mim governam os príncipes, os nobres e todos os juízes da terra. Eu amo os que me amam, os que me procuram me encontram. Riquezas e honra estão comigo, bem duráveis e justiça. O meu fruto é melhor do que o ouro refinado, e o meu rendimento é maior do que a prata escorrida. Ando pelo caminho da justiça e sigo as veredas do juízo, para dotar de bens os que me amam e encher os seus tesouros. O Senhor abençoe a sua palavra. Então, irmãos, vamos saber, aqui o livro de Provérbios, até o capítulo 1 a 9, vai tratar da sabedoria, da excelência da sabedoria, como que até por vezes personificado na figura de uma mulher. E essa sabedoria, no capítulo 8 em particular, ela é contada como se fosse uma grande história. E essa história vai realçar o valor da sabedoria, a relação dessa sabedoria com o Senhor, e o conhecimento dentro desse universo criado, e como a gente pode estabelecer uma relação com Deus a partir dessa sabedoria, e um relacionamento também com a coisa criada, com a sabedoria que vai iniciar no temor ao Senhor. Só que vamos pensar um pouco, antes de a gente voltar para o texto. 400 anos, pensar em outros aspectos da compreensão do que é a pessoa sábia, né? Que é o entendimento que normalmente se tem, ou que possa se ter, do que é um sábio, ou do que é essa sabedoria. Existe a sabedoria popular, o sabido, que é o esperto da história, que tira vantagem em cima de outros, né? Então, isso está bem retratado lá no
na peça do Alto da Compadecida, em que a Ariano Suassuna nos apresenta duas pessoas sábias, né? O Chicó, que ele faz uma declaração sobre a morte, que parece muito com o Eclesiastes. Ele vai dizer que o fim de todo ser vivo é a morte. O Eclesiastes diz a mesma coisa. E João Grilo, que é um mentiroso, mas ele se julga um sábio. Ele movimenta toda a história por meio de suas mentiras. E lá no final da história ele se mostra como sábio, mas ele se considera sábio porque ele é mais esperto que os demais. E por ser mais esperto que os demais, ele tira vantagem desses outros. E ao tirar vantagem desses outros, ele se dá bem. Só que às vezes ele se vê numa arapuca. Ele fica preso por causa das suas mentiras. E aí ele vai inventando outras mentiras. Às vezes a gente julga uma pessoa sábia por ela ser mais esperta que as outras. Mas será que o sábio é só isso? Essa esperteza de se dar bem, ainda que em detrimento do outro? Bom, Sócrates, 400 anos antes de Jesus nascer, ele está sendo julgado por ser ateu diante dos deuses de Atenas e por influenciar de maneira desgostosa politicamente aos jovens. Só que Sócrates, na sua defesa, ele vai dizer que recebeu uma missão do deus Apolo. Qual era essa missão? De ele avaliar cada pessoa e a si mesmo para saber quem é sábio. E aí ele conversa com pessoas políticas e vê que esses políticos não têm bom senso. Ele conversa com poetas e vê que esses poetas não entendem a própria poesia que escrevem. Ele vai conversar com artesãos e vê que os artesãos são tolos, porque não compreendem as obras de suas mãos. E Sócrates vai conhecer pessoas que se julgam sábias porque afirmam conhecer coisas que não conhecem. Afirmam dizer que entendem uma coisa, mas não entendem. E para Sócrates, a falta de humildade é contrária à sabedoria. Uma pessoa que não é humilde não pode ser sábia. Isso lembra um pouco o próprio entendimento que o cristianismo tem a respeito de sabedoria. A sabedoria, com a soberba, com a arrogância, é contraditória. Nós vemos isso então na história de Sócrates, nós vemos isso numa peça teatral, nas compreensões diferentes a respeito da pessoa sábia. Então, afinal de contas, o que é a pessoa sábia e o que é essa sabedoria? A resposta vai estar na palavra do Senhor. Ela vai dar o testemunho correto do que vem a ser essa sabedoria. E é por meio dessa história, no livro de Provérbios, capítulo 8, que a gente vai fazer 4 paradas, 4 estações ao longo do texto. Hoje nós veremos as 2 primeiras, que são estações que são representadas por discursos da sabedoria. O primeiro discurso vai do versículo 1 ao 11, em que a sabedoria vai introduzir o próprio tema, que é ela mesma, e vai fazer um apelo. Então, voltando lá para o texto, diz assim: por acaso, versículo 1, por acaso não clama a sabedoria e o entendimento não faz ouvir a sua voz? Então o autor, ele chama a atenção de quem está ouvindo ou lendo, como se a sabedoria estivesse por toda coisa criada. Em todo canto que a gente estiver, é como se a sabedoria se fizesse ouvir, fosse uma voz presente na coisa criada. E aí ele chama a atenção dessa pessoa que está ouvindo o provérbio, ou lendo o provérbio, para que fique atento a essa voz que perpassa por toda a criação. Versículo 2: a sabedoria se coloca no topo dos lugares elevados, junto ao caminho, nas encruzilhadas, nas veredas. O primeiro lugar de fala da sabedoria qual é? É no mais alto dos mais altos lugares. Ela fica próximo onde as pessoas cruzam seus caminhos, as pessoas vão e vêm. Então aquele que anda, aquele que caminha, o transeunte, o andarilho, ele vai poder ouvir a sabedoria falar, porque ela vai falar em uma posição em que todos possam ouvi-la e atendê-la. Versículo 3: junto aos portões da cidade, à entrada da cidade, à entrada dos portões, ela, a sabedoria, está gritando. O segundo lugar de fala, então, da sabedoria é na entrada da cidade dos homens, das pessoas, onde as pessoas vivem. Aí aqui, irmãos, vale a pena a gente pensar um pouco sobre a ideia de cidade. Vamos voltar lá para Gênesis capítulo 4. Ao
que parece, apesar de serem expulsos do jardim, a família de Adão e Eva ainda estão na presença do Senhor. Porque podemos pensar assim. No versículo 1, versículo 1 do capítulo 4 de Gênesis, Eva vai atribuir a Deus o fato dela ter gestado um homem, Caim. Ela agradece a Deus por isso. Segue então, versículos 3 e 4, a gente vai ver que Caim, e agora também o seu irmão Abel, eles foram de alguma forma instruídos a apresentar ofertas a Deus. Eles são criados nessa rotina de cultuar. Versículo 5, é nesse contexto de culto que Caim se ira, porque a oferta dele é rejeitada, e ele se transforma. Versículos 6 e 7 do capítulo 4 de Gênesis, apesar da fúria banhada em inveja que Caim tem por seu irmão, Deus ainda conversa diretamente com Caim. Não há um intermediário na conversa entre Deus e Caim. Caim cheio de ira e inveja. Deus está ainda presente conversando com Caim e o adverte a respeito do pecado. Mas aí Caim não vai dar ouvidos a Deus, e é somente quando ele dá um termo nessa sua inveja, em que ele traiçoeiramente vai matar o seu irmão. E observe que a traição de Caim, ela é cruel ao extremo. Ele chama Abel para ir ao campo. Irmãos, o campo é uma região aberta, expandida, que serve tanto para pastar animais, como para cultivar. Caim era agricultor. O campo era um lugar de trabalho dele. Abel era pastor de ovelhas. O campo era um lugar de pastagem, de ele também exercer o seu ofício. Então, Caim chama Abel para um lugar que eles dois conheciam bem. Não tinha como Abel imaginar a traição do seu irmão. Mas é lá, nesse ambiente comum de trabalho, que Caim se volta e mata o seu irmão. E é só após isso, ele dá o termo no seu ódio, na sua inveja, que ele é expulso da presença do Senhor. Versículo 16 do capítulo 4 de Gênesis. E o que acontece? Caim se afasta da presença do Senhor. Então tem início a ideia da cidade. Ele vai fundar uma cidade e dar o nome do seu primeiro filho. Então no versículo 17 do capítulo 4, a gente vê que o projeto de cidade se consuma a partir de um fratricida, ou seja, de um assassino do próprio irmão, que se voltou contra Deus. A ideia de cidade, ela se opõe à presença de Deus. O homem forma a cidade no ato de se afastar de Deus. E é para esse local, ou seja, para a entrada desse local em que o homem não quer ouvir a Deus, que a sabedoria vai falar. Que é o segundo lugar de fala dela. E o que ela vai falar? Ela vai, na verdade, gritar. Para falar para esses homens que estão na porta de suas cidades, ainda que rebeldes a Deus, não tem desculpas para eles se fazerem de surdos à sabedoria. E ela vai gritar. Versículo 4 de Provérbios 8. É para vocês, homens, que eu clamo, e a minha voz se dirige aos filhos dos homens. Vocês, ingênuos, entendam a prudência, e vocês, tolos, entendam a sabedoria. A ideia de ingênuo é a mesma de inexperiente, o tolo é o mesmo insensato. Essas duas figuras se encontram entre os filhos dos homens, ou são os próprios homens que estão rebeldes, que quando estão rebeldes à sabedoria, são tolos e são inexperientes. Porque a falta de sabedoria nos leva a ser, só nos deixa a opção de sermos, se não somos sábios, tolos, insensatos, inexperientes, ingênuos, imaturos. Então, esse convite da sabedoria é para quem está precisando, para aqueles que é necessitado. Vamos para o Evangelho. O convite de Jesus àquele que está sobrecarregado. Mateus capítulo 11, verso 29. Vinde a mim, todos vós que estão sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai o meu jugo, que é meu fardo é leve, meu jugo é suave. Aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Quando Jesus convida o sobrecarregado a aprender dele, sugere sabedoria.
O aprendizado faz parte da sabedoria. Então Jesus convida aquele que está sobrecarregado a ter sabedoria. E qual é a referência de sabedoria? É Ele próprio. A sabedoria aqui em Provérbios convida aos insensatos, convida aos tolos a que aprendam dela. Assim como Jesus, então, faz o seu discurso para os sobrecarregados, para que aprendam dele. Então, a gente começa a perceber, quando a gente pensa no Evangelho e pensa no texto de Provérbios, ou vice-versa, que há uma relação, uma indicação de que essa sabedoria aponta para o Senhor Jesus, na forma de se expressar, nas suas qualidades que virão também descritas em Provérbios. Sigamos então, versículo 6. Escutem, pois falarei coisas excelentes, os meus lábios dirão o que é reto. Observem que a sabedoria dá aqui uma qualidade para aquilo que ela fala. Vamos pensar no Evangelho. Lucas capítulo 4, verso 22. Jesus é criado em Nazaré e inicia seu ministério, vai para Cafarnaum. Aí na primeira vez em que ele volta para Nazaré, já discursando como um rabi, olha a reação daqueles que conheciam a Jesus, ainda filho de José apenas. A reação inicial na sinagoga em Nazaré, quando Jesus pronuncia suas palavras para a sua gente, os seus conterrâneos. Lucas 4, 22. Todos davam testemunho dele, de Jesus, e se maravilharam das palavras cheias de graça que lhe saíam dos lábios. As palavras de sabedoria que Jesus falou ali na sinagoga dos de Nazaré. Essas palavras de sabedoria são palavras que maravilham, são palavras excelentes. O discurso da sabedoria aqui em Provérbios são palavras excelentes, são palavras de retidão, à semelhança das palavras de Jesus enquanto esteve aqui, daquelas que seus discípulos registraram nos Evangelhos. Versículo 7. Porque a minha boca proclamará a verdade, os meus lábios detestam a maldade. A excelência da sabedoria está nas suas palavras, nas suas expressões verbais. E aqui qual o contraste que a gente tem? Da verdade com a maldade. Aquilo que é verdadeiro não pode ser ruim. Pelo contrário, esse contraste. Então aquilo que é verdadeiro é algo bom. Aquilo que é verdadeiro, aquilo que é belo, aquilo que é bom, aquilo que é excelente, aquilo que é reto, aquilo que é justo, tem toda a relação com o Senhor. Não há virtudes fora do Senhor. Por mais que as pessoas em seus pensamentos queiram virtudes e não se cheguem a Deus, isso não quer dizer que essas virtudes não sejam do Senhor. Elas são do Senhor. O problema é que as pessoas às vezes querem por seus próprios meios essa excelência, mas não conseguem, porque a fonte não é o esforço humano. O esforço humano não é a fonte da virtude, mas o esforço humano deve ser aplicado em virtudes para se chegar à sua fonte, que é o Senhor. No Evangelho, Jesus chama a si mesmo de verdade. João 14,6. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então essa proclamação da sabedoria, ela está diretamente relacionada com Jesus, porque a sabedoria proclama a verdade, e a verdade é o próprio Cristo, é o próprio Senhor Jesus. Versículo 8. Todas as palavras da minha boca são justas, não há nelas nenhuma coisa torta ou perversa. Então observe, irmãos, versículo 6 e 8 a gente tem excelência, retidão, verdade, justiça, tudo isso associado à sabedoria. Palavras faladas em justiça não são palavras distorcidas, muito menos perversas. O contraste aqui é entre justiça e a perversão. Ora, se algo é pervertido, é distorcido, não pode ser reto. Se não é algo reto, não é algo belo. Então a sabedoria está relacionada com a beleza. Por contraste, a gente entende que a sabedoria envolve o que é belo, envolve o que é excelente, o que é bom, o que é justo, o que é verdadeiro. A sabedoria se relaciona com as virtudes. Não dá para se ser sábio sem ter virtudes. Como a fonte é o próprio Senhor,
Não dá para se ser sábio sem o temor a Deus. Versículo 9, todas são retas, né? Todas as minhas palavras são retas, para os que têm compreensão, e justas para os que acham conhecimento. Então, aqueles que têm compreensão, aqueles que acham conhecimento, que conhecem, que sabem conhecer, eles são capazes de identificar a sabedoria, identificar a fidelidade do discurso da sabedoria. Essas pessoas são aquelas que reconhecem aquilo que é belo, aquilo que é verdadeiro, aquilo que é bom, aquilo que é justo, aquilo que é excelente. Quem são essas pessoas? São aquelas que creem em Deus. Porque só o Senhor Jesus reúne em si tudo que é belo, tudo que é verdadeiro, tudo que é justo, tudo que é correto, tudo que é excelente. Então, o Provérbios aqui vai caracterizando a pessoa que tem o temor a Deus como aquela pessoa que consegue enxergar devidamente a coisa que existe, aquilo que existe. Porque ela não vai atribuir à coisa que existe uma função de Deus. Ela não vai olhar para a natureza e chamá-la de Eia, Gaia, ou seja lá o que for. Não, vai agradecer a Deus que criou a natureza. Não vai olhar para o homem e dizer: olha só que cabo inteligente, esse homem maravilhoso, essa ciência maravilhosa. Vai agradecer? Não, vai agradecer a Deus que deu sabedoria ao homem, que o brindou com a inteligência, e por isso ele consegue exercer a ciência. Então, a sabedoria aponta para aquela pessoa que consegue identificá-la na ação de Deus, também na coisa criada. Versículo 10. Aceitem o meu ensino em vez da prata, e o conhecimento em lugar do ouro escolhido, porque a sabedoria é melhor do que as joias, e tudo que se possa desejar não se compara com ela. Bom, aqui a gente tem que, para poder fixar essa ideia, é bom a gente voltar para Sócrates. Ainda no seu discurso de defesa, Sócrates faz uma crítica aos atenienses que estavam julgando. Ele diz assim, abre aspas: não te sentes envergonhado por te preocupares com a aquisição de riqueza, reputação e honras, enquanto não te importas e nem atentas para a sabedoria, a verdade e o aperfeiçoamento da tua alma? O censurarei por desprezar coisas de máxima importância, enquanto se importa com coisas secundárias. Pois tudo que faço em minhas andanças é vos instar, jovens e velhos entre vós, a não zelardes por vossos corpos ou vossas riquezas, mais do que pela perfeição possível das vossas almas. E vos digo que a riqueza não gera a virtude, mas a virtude gera a riqueza e todos os demais bens aos seres humanos. Fecha aspas. Irmãos, então, Sócrates faz uma crítica àqueles que estão acusando ele, que esse julgamento vai levá-lo à morte, de que eles estão valorizando demais o corpo, estão valorizando demais dinheiro. É uma crítica aberta que tem um fundo, que o cristianismo também faz uso desse fundo, que é entender que a vida de virtude não quer dizer uma vida de riqueza, necessariamente. Por exemplo, na sua carta a Timóteo, no capítulo 4, primeira carta de Paulo a Timóteo, reparem nas palavras de Paulo, quando ele vai fazer uma advertência a Timóteo. Primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo 4, versículos 7 a 9. Parte B do versículo 7. Exercite-se pessoalmente na piedade, pois o exercício físico tem algum valor, mas a piedade tem valor para tudo, porque tem a promessa da vida que agora é e da que há de vir. Fiel é esta palavra e digna de inteira aceitação. É bom que se frise que nem Paulo, nem Sócrates estão dizendo que você não deve fazer exercícios físicos. A questão é da prioridade. O exercício da piedade é um exercício de virtude. É um exercício de uma vida diante de Deus. E essa vida sim é que deve ser priorizada. E não você ficar estressado porque você não foi para a academia hoje.
mas a gente deve procurar direcionar nosso coração, irmãos, é a criação do hábito, né? De se exercitar na piedade. O que é isso? Leitura diária da palavra de Deus, meditação na palavra de Deus, comunhão com os irmãos, oração. Não dá para a gente ir muito longe sem essas ferramentas, porque são exercícios de piedade, um exercício de humilhação diante de Deus, um exercício de humilhação diante do nosso irmão, de colocar suas necessidades acima das nossas. Esse é um caminho de piedade e de virtude. É um exercício de sabedoria, é um exercício de excelência. É fácil? Obviamente que não, porque é contra-intuitivo. Meu desejo é sempre me agradar, mas não é assim que o Evangelho funciona. Então a gente percebe que mesmo os gregos, que eram ímpios em muitos deles, eles tinham essa impressão de que a coisa virtuosa ela é mais excelente. Claro, não posso dizer que eles conseguiram perceber a ação de Deus na vida deles. Deus é quem sabe, mas o fato é que isso é a verdade. Uma vida de virtudes é muito superior a uma vida de auto-engrandecimento, uma vida que só se preocupa em ostentar um físico bonito, ou só se preocupa em adquirir riquezas. Isso é uma vida reduzida, uma vida limitada, uma vida de cobiça e de vícios, que se opõe a virtudes, que se opõe à sabedoria. Esse foi o primeiro discurso, a sabedoria. No segundo discurso, a partir do versículo 12, a sabedoria vai apresentar mais de suas credenciais, né? Ela vai dizer assim, versículo 12: eu, a sabedoria, moro com a prudência e disponho de conhecimento e de conselhos. Prudência e conselhos não se separam um do outro. Conselhos aqui pode ser traduzido como o bom senso, o senso de oportunidade. Nem todo tempo eu preciso falar, eu não preciso ter aquela opinião formada sobre tudo, não necessariamente, e se eu tenho, nem todo momento vai ser adequado para que eu fale. Eu tenho que identificar o momento correto de falar. Apesar da tentação dos dedos, nem tudo eu preciso comentar, existe um momento apropriado para aquilo. Se eu consigo ter esse domínio, eu consigo então vislumbrar ali uma atitude de sabedoria na minha vida. Então a sabedoria, ela passa por esse entendimento de como fazer as coisas, de quando essas coisas devem ser feitas. Porque prudência e conselho andam juntos. E observe como é que a prudência é descrita: como uma companheira de casa na sabedoria. Eu, a sabedoria, moro com a prudência. Então olha a intimidade da sabedoria com a prudência. E os conselhos são coisas que a sabedoria usa. Eu disponho de conhecimento, então é como o conhecimento, o bom senso, a sabedoria, ela faz uso disso. São utensílios seus. Sabedoria, conselhos, prudência estão aqui harmonizados nos procedimentos, na forma de se relacionar, de falar, pensar, sentir, viver. Há uma relação íntima da sabedoria com isso. Lá no versículo 13, a parte A: o temor do Senhor consiste em odiar o mal. Aqui se reafirma a ligação da sabedoria com o temor ao Senhor. Uma atitude, então, que determina a pessoa que teme ao Senhor é a atitude de detestar o mal. Odiar o mal. Vamos para o Evangelho. Mateus capítulo 5, versos 29 e 30. Palavras de Jesus no Sermão do Monte. Observe as ordens extremas de Jesus. Mateus capítulo 5, versos 29 e 30. Se o seu olho direito leva você a tropeçar, arranque-o e jogue fora. Pois é preferível você perder uma parte do seu corpo do que ter o corpo inteiro lançado no inferno. E se a sua mão direita leva você a tropeçar, corte-a e jogue-a fora. Pois é preferível você perder uma parte do seu corpo do que o corpo inteiro ir para o inferno. Essas ordens de Jesus são extremas, mas aí cabe a explicação de que são figuras de linguagem.
é uma hipérbole, é uma intensidade de uma ideia. Qual é a ideia aqui? O ódio ao que é mal, o ódio ao pecado. Porque se nós vamos pensar serenamente, uma pessoa que é cega, uma pessoa que é deficiente física, ela não deixa de cobiçar, ela não deixa de ter impulsos pecaminosos. Então, se Jesus estivesse literalmente mandando a pessoa ficar cega de um olho ou aleijada de uma mão, ele estaria dando a entender de que se a pessoa fizesse isso, ela não iria cobiçar mais. Claro que não é assim, porque a cobiça não vem dos membros, vem do coração. Então, se o coração é sujeito ao pecado, disposto a pecar, a pessoa pode ser tetraplégica e ela vai ter impulsos pecaminosos. É por isso que o que Jesus está dizendo aqui não é literal para a gente andar se decepando, é para a gente odiar, aborrecer o pecado. Ora, é o mesmo discurso da sabedoria. Aquele que tem no Senhor tem que odiar o pecado. Isso é do Evangelho, isso é uma atitude de sabedoria. A segunda parte, a parte B do versículo 13. Eu odeio a soberba, a arrogância, o mau caminho e a boca que fala coisas perversas. Então a sabedoria sugere a humildade, porque a partir do momento em que ela abomina o que é arrogante, o que é soberbo, ela se encaminha para o que é humilde, não apenas para o que é humilde, mas para o caminho da vida, já que ela abomina o caminho mau. Onde está o caminho da vida? Salmo 1: bem-aventurado o homem que não anda seguindo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pescadores, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta à roda dos escarnecedores. Aqui no caminho de vida, que é um caminho de virtude, que se opõe ao caminho da maldade, ao caminho mau, ao perverso caminho, que enfim é a morte. Então o caminho da sabedoria é um caminho de humildade, de virtude, de vida. Gente, a gente só pode ter isso na vida com Deus. Não dá para se ter isso longe de Deus. Qual vai ser a métrica, a razão, o fundamento para embasar essas buscas? Eu mesmo? Minha família? Claro que não. Somos todos caídos pecadores. É o Senhor, que é o modelo máximo, completo, exato, perfeito dessas virtudes, desse caminho de vida, que é o caminho de sabedoria. Então a soberba nada tem a ver com sabedoria. Eu julgar que sei alguma coisa me torno estúpido. Se eu não sei do que se trata, se eu quero opinar sobre aquilo que eu não conheço, ou que apenas eu ouvi falar, eu ajo de maneira estúpida, insensata. Não é sábio. Eu tenho que saber exatamente o que eu sei, eu tenho que ter consciência daquilo que eu sei. Ninguém julgue a si mesmo além do que convém. Paulo vai dizer isso aos Romanos. Então, a partir do momento em que eu tenho que opinar sobre determinado assunto, eu tenho que participar dessa roda, desse palar de gato aqui, dessas conversas, eu estou sendo imprudente. A gente teve uma semana aqui bem agitada, e ainda estamos com uma semana bem agitada aqui no Brasil, lá em Paris, no Oriente Médio. Eu preciso estar ali comentando sobre tudo isso. Irmãos, eu preciso antes de tudo orar por tudo isso. Orar porque nós temos o governo que temos, com as suas peculiaridades suspeitas de apoiar países ditadores. Temos que orar porque uma civilização ali no berço da Europa está abominando o cristianismo. Nós temos que orar porque ali em Jerusalém, palco de guerra, nós podemos ter um conflito armado intenso. Devemos orar. Mas isso quer dizer que tudo que eu vi ali, aquela participação desenfreada de rede social, que eu tenho que ficar ali opinando e acreditar em tudo que eu estou vendo, é muito louco, gente, aí espalhado. A gente não precisa ser um deles, já tem doido demais nesse mundo. Então, diante dessas situações, a prudência exige de nós a oração. Aí, se der tempo, se a gente quiser se formar melhor, temos que procurar os canais devidos de comunicação, né? Porque nem tudo é fato, e muita coisa, muita confusão espalhada aí. Mas a gente percebe que, infelizmente, ao nosso redor, perto de nós, há pessoas que não se
conseguem se controlar e querem opinar, e querem falar, e aí disseminam notícias falsas, conclusões estúpidas, e a gente acha tudo isso uma maravilha. Falta de sabedoria, que é um caminho de humildade, é um caminho de vida. Aí, aqui a palavra de Deus vai nos ensinar em relação a isso, sobre o nosso comportamento. Versículo 14. Meu é o conselho sensato, a mim pertence o entendimento e o poder. A partir desse ponto, as declarações que se seguirão vão mostrar características da sabedoria. Ela vai fortalecer o caráter diante dos desafios, diante da oposição. A sabedoria vai permitir fazer coisas, principalmente quando a gente se submete à vontade de Deus e à sua orientação. A sabedoria vai dar resistência à tentação de a gente ter um juízo elevado sobre si mesmo. Por exemplo, reparem agora nos versículos seguintes como essas características da sabedoria estão presentes. Versículo 15. Por meio de mim os reis governam e os príncipes decretam justiça. Por meio de mim governam os príncipes, os nobres e todos os juízes da terra. Rei, juízes, governo. Se tem juiz, implica justiça, implica julgamento. Então repare que um governo em todas as suas instâncias, quais sejam, aquela instância que elabora as leis, aquela instância que executa as leis, aquela instância que julga por meio das leis, tudo isso é gerido devidamente com sabedoria. Se há sabedoria, nós temos um governo então justo, um governo excelente, um governo de humildade, um governo de benefícios gerais. Isso quer dizer que é uma teocracia? Um governo de Deus? Não. Jesus diante de Pilatos, capítulo 18 de João. Versículos 36. Vamos para o 35 para pegar o contexto aqui do que o covarde Pilatos está conversando com Jesus. João capítulo 18, verso 35. Pilatos respondeu: por acaso sou eu judeu? A sua própria gente e os principais sacerdotes é que o entregaram a mim. O que foi que você fez? Pilatos pergunta para Jesus. Jesus respondeu: o meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse deste mundo, os meus ministros se empenhariam por mim, para que eu não fosse entregue aos judeus. Mas agora o meu reino não é daqui. Então, considerar que o reino de Deus não tem a sua origem aqui, não tem a sua fonte primária aqui, a possibilidade de um governo justo não quer dizer um governo teocrático. Mas antes disso, é um governo em que todas as instâncias desse governo, legisladores, os que governam, os que julgam, eles estão decidindo, pensando debaixo dos favores da sabedoria, por meio da sabedoria. Isso é possível? Sim. 1 Reis, capítulos 3 e 4, vai mostrar o jovem Salomão tendo um sonho, por meio do qual Deus conversa com ele. O que você quer? Salomão pede sabedoria. Deus dá sabedoria a Salomão. E como é que ele exercita essa sabedoria? Por meio de um julgamento de duas prostitutas que estão disputando uma criança. Salomão julga sabiamente, a fama dele se espalha e ele é considerado tido por sábio. Ele nomeia assessores dignos e o seu governo prospera. Um governo de pessoas que decidem e julgam por meio da sabedoria, inspiradas pela sabedoria. Isso é um governo possível. É um governo que, quando acontece por causa da sabedoria. Versículo 17: eu amo os que me amam. Uma tradução possível seria: eu me entrego. A sabedoria se entrega por aqueles que se entregam a ela. Então, o coração da pessoa sábia está alinhado com o coração da sabedoria. O que o Evangelho diz? João 14, 21. Aquele que tem, Jesus fala: aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. Eu posso dizer que amo a Jesus,
Mas se eu não guardo os seus mandamentos, o que eu falo e nada é a mesma coisa. Porque se eu não consigo guardar, e o que é esse guardar os mandamentos? É decorar? Irmãos, é além, é um salto de qualidade na questão de meramente decorar versículos. Guardar os mandamentos não é meramente decorar os mandamentos, é exercê-los, fazê-los, praticá-los. Porque se eu está tudo aqui, o que adianta? Se eu me iro facilmente, sou uma pessoa orgulhosa, invejosa, não vejo a importância da igreja, não compreendo a disciplina que a igreja deve ter, eu não me subordino à liderança da igreja, o que adianta eu dizer que sei, que eu decoro isso? Não serve de nada. Então, Jesus fala que aquele que diz guardar os mandamentos, esse sim o ama. Diga-me. Desculpa, eu queria voltar no 17. 16. Porque para mim ele está afirmando como se fosse todos os reinos da terra fossem justos. Eu entendi aí como você colocou, certo? Mas eu leio sozinha, se tivesse aqui, certo? Eu ia ler assim, aqui diz assim, o 8:16. O meu intermédio governam os príncipes, os nobres e todos os juízes da terra. Então, na minha cabeça, eu ia ficar que, por mais que a gente veja as coisas erradas e injustas, eu ia achar que, de alguma forma, a sabedoria estaria ali, regindo, aliás, participando da regência deles. E aí também não tem lá no Novo Testamento, não vou lembrar a referência agora, que diz que a gente se submeta às autoridades e tal, que elas estão sob o controle de Deus. E aí, me pareceu não é contraditório, não ficou claro para mim, entendeu? Porque você explicou aí onde é que tem a sabedoria. Eu entendo também que quem busca a Deus é quem vai estar com sabedoria fazendo as coisas. Mas você está entendendo a minha pergunta? Que está dando a entender que independente, a sabedoria está lá participando do governo. Ele diz que todos os governos da terra, nem todos temem a Deus, entende? Quando acontece por exemplo, deixa eu tentar ver aqui um exemplo. Existe um mal que a gente vive, tá? Mas esse mal é um mal contido. Porque se Deus não contivesse o mal, estava todo mundo se matando aí fora. Vamos considerar as pessoas que não creem em Deus. Nem todo mundo que não crê em Deus sai matando uns aos outros. Ponto. Porque se a pessoa, pelo fato da pessoa não acreditar em Deus, a levar-se a matar o seu semelhante, nós teríamos muito mais assassinatos. Ok? Dá para entender? Então, isso quer dizer que de uma forma maravilhosa, há uma graça de Deus que contém, que freia o mal. Porque se o mal não fosse freado, nós teríamos muito mais misérias nesse mundo. Então, a graça é comum. Então, quando existem governos que acabam dando um auxílio genuíno para a sua população, é uma graça de Deus. Isso não quer dizer que é um governo santo, mas quando isso acontece, à medida que isso acontece, é pela graça de Deus que conferiu aquela realização, que propiciou isso. A gente está vivendo num mundo em que Deus está contendo o mal, ainda que ele pareça muito elevado. Então, quando essa contenção também se representa, quando a gente vê que governos, em alguns países, por exemplo, que prosperam devidamente, na área de educação, na área de ciência, ali nós temos pessoas que estão exercendo, pela graça de Deus, ainda que não o reconheçam. E só podem fazer isso por uma sabedoria, por uma bênção de Deus. Isso não quer dizer que tudo que a pessoa fizer vai ser glória para Deus. Mas quando ela faz alguma coisa, é por graça de Deus. Nada escapa do seu senhorio. Nada, se os fios de cabelo são contados, nada que acontece nesse mundo que a gente vive, por mais absurdo ou violento que possa ser, nada escapa do senhorio de Deus. Existe um propósito soberano para tudo isso. Tá? Então, nesse aspecto, quando a coisa redunda em um benefício, é graça de Deus. E essa redundância de um benefício só pode vir pela graça de Deus. Da força humana nunca virá um benefício.
O esforço humano nunca virá uma coisa sadia. Isso aí, Léo. É que o pastor Robson. Tanto o benefício como algo difícil, uma circunstância difícil que vem sobre a nossa vida, também vem da mão de Deus. Então, independente, se eu receber o bem também, não saberei eu receber o mal. Então, assim, o mal ele existe e ele é controlado pelas mãos de Deus. Por mais que o Satanás ou qualquer outro queira intentar, ele está controlado pela soberania de Deus, que é o nosso Pai. Há governos ruins, sim, ainda assim estão sob a soberania de Deus, estão sendo controlados pela sua vontade para um fim maior que a sua glória. Então a gente tem que aprender a enxergar os desafios e os infortúnios da vida, sabendo que Deus está ministrando sobre isso, e não apenas agradecer as bonanças que existem. Porque Deus fez, Deus faz, Deus permite. Se Ele permite, é um plano bem maior e bem mais sábio do que o meu. Eu posso não entender, mas eu tenho que aceitar, sabendo que Ele é bondoso, amoroso e é meu Pai. Exatamente isso aí. Deus governa para o bem ou para o mal. Isso é sabedoria também. A própria governo, quando pune, ele pune também. Isso eu queria falar. Por ordenança divina, né? Eu queria falar. O missionário que foi lá na igreja bíblica de Aranaú, ele explicou uma questão relativa a isso aí, assim, o que está acontecendo na Venezuela. Ele disse que lá ele não se envolve na política de jeito nenhum. Ele quer pregar o evangelho àquele povo. Ele diz que as pessoas estão muito sensíveis. Ele prega e as pessoas, a igreja tem crescido muito lá, entendeu? Devido à grande opressão, as pessoas buscam mais a Deus, entendeu? Há um propósito, entendeu? Daquela maldade madura lá no país. Exatamente. Então, perfeito. Exatamente. O drama de Apocalipse também, né? Lá quando os chifres e... Agora não esqueci qual capítulo, que a grande prostituta ela vai ser morta por aqueles que antes estavam trabalhando junto com ela. Acho que é o capítulo 19. 19, deixa eu só. É o 18, né? A grande prostituta é a besta. Lá no versículo 16 diz que os 10 chifres que você viu e a besta, esses odiarão a prostituta, e eles a deixarão devastada, e nua, e comerão as carnes dela e a queimarão no fogo. Quer dizer, as próprias forças do mal aqui, que narradas ali nesse epílogo aqui de Apocalipse, elas vão se voltar contra si mesmas. As forças do mal vão se voltar contra si mesmas para destruir essa prostituta. Gente, vai acontecer isso por ordem, desenho de Deus. O mal se voltar contra si mesmo para cumprir o propósito soberano de Deus. As coisas não acontecem à toa, né? Ou alheias à sua vontade. Ok. Versículo 17, então. A segunda parte. Os que me procuram, me encontram. Os que procuram sabedoria, me encontram. Então, Tiago vai dizer que aquele que quer sabedoria, peça a Deus, crendo que Ele vai atender. Nós somos instigados a procurar sabedoria, porque Deus concede: pedir, dar-se-vos-á, buscais e achareis, batei e abrir-se-vos-á. Então, de qual modo a sabedoria se revela àqueles que a procuram? E nós somos estimulados a procurar a sabedoria em Deus. Versículo 18: riquezas e honra estão comigo, bens duráveis e justiça. O meu fruto é melhor do que o ouro refinado, e o meu rendimento é maior do que a prata escolhida. Ando pelo caminho da justiça e sigo as veredas do juízo, para dotar de bens os que me amam e encher os seus tesouros. Então, quando a gente vê esses versículos do 18 ao 21, é uma ampliação dos versículos 10 e 11, da ideia presente ali a respeito de sabedoria e com relação às riquezas. Existem aquelas riquezas que vêm por meio da sabedoria, que não são riquezas materiais necessariamente. Olha só o que se ressalta aqui, que o valor da sabedoria e a recompensa do seu caráter, elas devem estar acima de qualquer objetivo particular. Eu devo buscar mais diante de Deus essa sabedoria do que qualquer outra anseio meu aqui nessa terra.
Porque a sabedoria ela vem por meio do temor ao Senhor. E o temor do Senhor só vem por meio de uma relação com o Senhor. Então, se existe uma relação de fidelidade com Deus, uma relação diante de Deus, é uma relação de temor a Deus, é uma relação de intimidade com Deus, é uma relação de uma vida com Deus, é sabedoria. As coisas estão interrelacionadas. Irmãos, era para todos nós deveríamos ser pessoas sábias. Se julgamos ter um relacionamento com Deus, onde está a falha nisso então? Onde é que a gente atalhou, né? Pegou um atalho e se perdeu? Se nós não somos sábios, alguma coisa está faltando. Precisamos ter o juízo das nossas ações, das nossas decisões, porque nós estamos falhando. Se eu não consigo ser sábio nesse mundo aqui, é porque a minha relação com Deus não está harmoniosa. Porque implica necessariamente ser sábio à medida que nós temos uma relação com Deus. Alguma coisa aí está travando isso. Precisamos ter o discernimento que seja, para que Deus nos ajude a tratar, a curar, a corrigir isso. Só um comentário interessante aqui sobre a questão de provérbios, né? A visão geral de provérbios, ela nos ajuda a ter essa noção aonde nós estamos falhando, porque provérbios são 3 que falam, são 3 que vão falar. Primeiro é a sabedoria, segundo é o tolo e terceiro é o simples. A sabedoria e a tolice, eles estão disputando pelo coração simples, porque o coração simples é aquele que ainda não decidiu nem pela sabedoria e nem pela tolice, ele está em cima do mundo. Então a sabedoria, ela está aconselhando o simples. Capítulo 7 e tal, várias vezes é citada essa palavra simples. Então são 3 que falam em provérbios: a sabedoria, o simples e o tolo. Aqui no caso, a gente vai fazer uma análise, né? Olhando para si mesmo, a gente vê que o homem, ele tem essas 3 coisas, como que embaçado por causa do pecado. Nós sabemos que o provérbio aponta, quando fala de sabedoria, para Cristo mesmo. Ele é que é a sabedoria, né? Também dita lá em Isaías, que ele é sabedoria, fala sobre a sua sabedoria. Agora, onde é que nós estamos falhando? É um pecado que entrou na nossa vida. Nós não temos toda a concepção por inteiro da vida. Uma hora nós podemos escolher pela sabedoria, uma hora nós podemos escolher pela tolice, uma hora nós podemos escolher estar em cima do mundo. A sabedoria aqui está dizendo o caminho que nós temos que trilhar, nós temos que descer do mundo, nós não podemos trilhar o caminho da tolice, porque o caminho do tolo vai parar no canto, o dos simples não é bom, ele tem que se decidir. O caminho bom é o caminho da sabedoria, é o temor ao Senhor. O caminho da vida. Outra coisa que dá para perceber desse trecho do 18 ao 21 é que ou se ama a sabedoria ou se ama a riqueza. O que o Evangelho diz? Não podemos servir a dois senhores. A ideia é que Jesus fala que não dá para você servir a Deus e as riquezas. Se eu não consigo servir a Deus, eu não consigo ser sábio. Se eu prefiro servir as riquezas, eu estou abrindo mão da sabedoria. Em seu discurso, a sabedoria lembra que a sua posse é melhor do que a riqueza meramente material, porque oferece a prudência na tomada das decisões e não admite a maldade demonstrada na vaidade e na arrogância, porque o caminho da sabedoria é um caminho de humildade. Ela está disponível para quem quiser. Então, esse caminho aqui da sabedoria, esse caminho de virtude, esse caminho da vida, não é o caminho de felicidade aqui, necessariamente. O fato de a gente buscar uma vida com Deus não quer dizer que vamos ser indefinidamente felizes aqui. Há muita tristeza nesse caminho. Não sei se vocês pensaram nisso, mas podem ter morrido já irmãos nossos aqui, alguns já devem ter morrido hoje.
nos mais de 50 países em que a perseguição está desenfreada. Não é uma condição de felicidade, necessariamente, mas é a melhor opção. É o caminho da virtude. É o caminho que é contemplado, acompanhado pela presença divina. E aí, irmãos, eu tenho que fazer mais uma citação. Basílio de Cesareia, pai da igreja ali do quarto século, ele escreveu uma carta aos jovens a respeito do uso da literatura pagã. Ele vai defender a ideia de que existem escritos da antiguidade em que as virtudes são enumeradas, valorizadas, e que haveria uma maneira de usar adequadamente essa literatura. Aí ele vai contar o mito de Hércules. Não sabe quem é Hércules, né? Pois então, seria, grosseiramente falando, o Sansão dos romanos, ou Heracles dos gregos. Pois então, o que acontece na história lá de Hércules? Ele era jovem, da idade do Ian, e de repente ele está indeciso sobre que caminho ele vai seguir: da virtude ou da felicidade. E aí aparecem para ele duas mulheres, uma belíssima, carregada de enfeites, trazendo atrás de si joias, trazendo atrás de si perfumes, que se aproxima de Hércules e o seduz e começa lá a namorá-lo, seduzindo-o. E a outra é uma séria, carrancuda, cansada, olhos fundos, que fala para Hércules que não tem riquezas para dar para ele. Pelo contrário, tem tristezas, decepções. Porém, ao ficar com ela, ele terá a companhia da divindade. Hércules escolhe ficar com a virtude, que é essa mulher cansada. Irmãos, essa ideia de escolha entre virtude e felicidade é parecido com aquilo que Paulo vai dizer a Timóteo, capítulo 1, segunda carta de Paulo a Timóteo. Reparem no que Paulo diz. Tem uma coisa que manda aí, né? Alguém esqueceu o almoço aí? Parece feijão, né? Hã? Ah, a fumaça tá queimando, né? Bom, 2 Timóteo, capítulo 3, verso 12. Reparem no que Paulo diz para um jovem pastor. Na verdade, todos, TODOS, os que querem viver piedosamente em Cristo Jesus, serão perseguidos. Qual é a promessa, a certeza que tem aqui? Se eu quero ter uma vida diante de Deus integralmente, que é uma vida de virtude, que é o caminho da sabedoria, que é o caminho da vida, que é reconhecer o que é excelente, o que é reto, o que é justo, o que é belo, o que é verdadeiro, eu vou ser perseguido. Qual é a felicidade disso? Foi o que Jesus falou para os seus discípulos: estarei convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Então a promessa de termos a companhia de Jesus é aquilo que vai nos sustentar para essa vida de virtude, que não é uma vida feliz indefinidamente aqui. Irmãos, é um desafio imenso se a gente parar 5 minutinhos para pensar nisso, pelo menos. Diga-me. Na verdade, é uma vida feliz, sim. O grande conceito de felicidade da gente é o nosso próprio bem-estar. E, na verdade, andar com Cristo é negar a si mesmo. E aquilo que a gente se nega, no nosso entendimento de felicidade, a gente vai estar se frustrando. Por isso não é feliz. Então, é uma vida feliz. Só que aqui é o conceito de felicidade da gente está nos deixando numa condição de estar bem,
Aí me permita discordar de você. Eu entendi. Eu entendo o que eu estou falando. É porque assim, eu sei que você quer chamar a atenção para que a gente vai sofrer a maior parte das vezes do que está a maior parte das vezes feliz. E para que a gente entenda isso, né? Porque muitas vezes o evangelho é vendido para as pessoas como você vai viver mais feliz do que se você não tiver Jesus. E aí às vezes a pessoa chega e pode passar anos sofrendo aí, passando por lutas. Mas eu entendo que você quer chamar a atenção de que a vida com Cristo pode ser às vezes até muito mais de dor, digamos assim, do que de outra coisa se eu estivesse lá no mundo solto, né? Mas é porque a gente precisa aprimorar o nosso entendimento do que é a felicidade. Eu também entendo isso, certo? Então, mas provavelmente é quase certo que a gente não vai adquirir aqui essa compreensão. Então, é por isso que vai ser aquela coisa dificultosa, Eu né? entendo, eu concordo, mas o senhor não acha que entender também é só Não, parecer. não. Mas o que ajuda nesse mar de tristeza, nessa bacia das almas? Gente, é a esperança. Se a gente tem esperança, a gente suporta esses vales de lágrimas. Agora, se a gente não tem esperança, aí fica difícil, mais difícil ainda. Então, é a esperança que vai fortalecer a nossa tristeza, ainda que ela prevaleça na alegria. Mas é importante que a gente sinta essa tristeza para a gente reconhecer a nossa miséria. Porque a nossa condição é de miséria. Se a gente não consegue reconhecer a nossa miséria, a gente nunca vai provocar um arrependimento genuíno. Nunca vai conseguir se entristecer da forma que devíamos nos entristecer por aquilo que Jesus fez e aquilo que a gente não merece em grau algum. Então é na miséria, na humilhação, que foi o que Cristo passou, miséria, humilhação, que a gente vai conseguir entender essa sua obra maravilhosa. Mas aí a gente vai ficar derrotado na tristeza? Não, existe a esperança, que quando ela se consumar, vai estar realizada, não precisaríamos mais ter esperança. Mas não é aqui, enquanto estivermos aqui, precisamos ter essa esperança. Que é limitada também, aqui, assim, que Paulo nos chama para uma alegria, né? Essa alegria independente do que nós estamos vivendo. Por isso é aquele hino, sou feliz, independente. Então, ela não depende das circunstâncias. Essa alegria é do meu relacionamento com Deus, porque ela é puxada para um ponto positivo. Ela não é puxada para a miséria, para a visão da miséria. Embora eu tenha que ter essa visão do miserável homem que sou, né, por causa do que o pecado fez comigo. Mas na vida cristã nós somos chamados para essa alegria. Embora nesse mundo a gente passe por aflição, com a visão da esperança. Mas o chamado é para ser feliz, alegre no Senhor. Ter bom ânimo, né? Então, Tá bom, é tentar conciliação, né? Bom, irmão, só para encerrar, desculpa o tempo passado aqui, essa primeira parte, essas duas estações que nós vimos aqui no Provérbios 8, mostra que encontrar a sabedoria é encontrar a vida, essa vida que se delicia na excelência, na retidão, no que é verdadeiro, no que é bom, no que é justo, ou seja, uma vida com Deus. Só para encerrar, aí esse vai ser nosso versículo, Tiago 3,17. A sabedoria, na definição, no conceito aqui que Tiago nos apresenta. Tiago, capítulo 3, verso 17. Mas a sabedoria lá do alto é primeiramente pura, depois pacífica, gentil, amigável, cheia de misericórdia e de bons frutos, imparcial, sem fingimento. Observe que a sabedoria não é apenas algo a ser recebido. Ah, Deus me deu sabedoria. Mas é algo que precisa ser exercitado. À medida em que você não vai ter fingimentos, à medida que você vai ser a pessoa pacífica,
gentil, de bons frutos. Precisa ser exercida também. Ok, irmãos? Esse é o nosso versículo. Vamos encerrar a conversa. Soberano e sábio Senhor, louvado seja o teu nome. Obrigado pela tua palavra, que é a verdade. Por meio dela, nós podemos pensar nessa vida aqui. Nós podemos buscar a compreender a tua ação na história e o nosso papel nisso tudo. Ó Deus, necessitamos de sermos sábios aos teus olhos. Dá-nos sabedoria para que saibamos viver adequadamente essa vida aqui, em uma relação contigo, uma relação com os nossos irmãos, com o nosso semelhante, com a coisa criada. Em nome de Jesus, Deus, te peço a tua fortaleza no Espírito Santo, para que alcancemos um coração sábio diante do Senhor, para o Senhor. Em nome de Jesus, que o Senhor venha com teu reino, que o Senhor faça a sua vontade. Amém.